Olá! Para nossa primeira aula de informática 2.0, nós vamos aprender sobre a história dos computadores, como tudo surgiu, quais foram as suas gerações, a sua evolução, até chegar ao que nós temos hoje, né? Tão difundido, né? Diversos tipos de dispositivos, diversas formas de utilizar e uma tecnologia muito mais rápida, muito mais acessível, que teve origem de uma forma um pouco mais simplificada até a evolução que nós temos hoje, tá bom? Então, o computador em si, ele foi desenhado como um elemento de cálculo, uma estrutura que fizesse a facilitação do usuário para a contagem. Então, a arquitetura do computador ele corresponde ao layout, a estrutura, a organização do computador de forma interna, né? A gente tem ali um termo hardware, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, que é sobre o que eu tenho no meu computador. Muitas das vezes a gente utiliza o computador, até mesmo o smartphone, né? E a gente não sabe o que tem dentro dele, quais são os componentes, quais são as peças, as configurações. E aí é justamente na aula de hoje que a gente vai explorar um pouco sobre isso, tá? Então, o computador em si, ele foi, como eu falei anteriormente, construído para calcular. Claro que quando foi criado, não imaginou-se a evolução que ele teria até o que a gente tem de forma apropriada hoje, né? Então, basicamente ele fazia cálculos simples, né? Relatórios, cálculos, porque o computador, que já é um elemento, um equipamento eletrônico, ele veio de uma evolução de equipamentos mecânicos, né? Não tinha nada de eletricidade, de componentes eletrônicos, era mecânico. Igual quando a gente aprende na matemática, tem ali o ábaco que era utilizado para fazer cálculos, né? Operações, até chegar a uma calculadora como nós temos hoje, uma calculadora normal, uma calculadora científica também. Então, o computador ele veio dessa origem, tá? E o que nós temos de tecnologia da nossa geração? Bom, eu não sei a idade que vocês têm, mas para minha idade, eu contemplo um pouco de alcançar essas tecnologias até elas entrarem em desuso. A primeira delas é o disquete, né, que tinha uma capacidade mínima ali de 1, 2, 3 megabytes de armazenamento, muito utilizado para texto, né? A gente usava bastante o disquete para armazenar texto, documentos pequenos. Hoje, se a gente for considerar que uma foto registrada pelo smartphone chega a ter 12, 8, 15 megabytes, é uma evolução bem grande. Isso dentro de um período de 20 anos, né? Que é o período aí que eu acompanhei essas tecnologias surgirem, ou não surgir, né? Eu acompanhei, eu utilizei elas, algumas tecnologias surgiram, outras deixaram de existir e foi dando lugar para outras tecnologias que temos hoje, né? Temos aí o exemplo do disquete, uma máquina datilografar, que seria, entre bastante aspas, seria o nosso computador mecânico, né? Que a gente carimbava as teclas na folha diretamente e tinha uma fita colorida que ia carimbando no papel. Temos aqui Discmans, né, que a gente utilizava as mídias de CD, mídias essas que hoje em dia são pouco utilizadas. Então, tivemos CDs, DVDs, Blu-rays, ainda temos, mas é pouco utilizado essas mídias hoje em dia por conta dos streamers, né? Temos diversos streamers que eu consigo ter filmes, alguns streamers de novela, séries, então é tudo online, então mais mídias físicas. Algumas pessoas ainda têm, né, aparelhos de DVD, aparelhos de Blu-ray, mas é uma quantidade bem menor por conta de como o streaming ele chegou, né, que posso acessar pelo celular, tablet, TV, computador. Então, uma mídia física não é tão interessante assim. Temos aqui os tocadores de música, MP3, MP4, iPods, outros dispositivos que a gente utilizava para música, então a gente usava bastante isso para ouvir. Claro que hoje em dia a gente tem outras formas de ouvir, consumir música, né? Então aqui temos uma fita cassete, bem clássica, né, dos anos 90, que poderíamos gravar as músicas pelo próprio rádio, do que da programação, da música que tocava, virava a fita, né? A fita tinha dois lados, a gente podia gravar dos dois lados da fita. Quando embolava era um caos também, então são coisas nostálgicas para se falar, né? Então temos a versão para filmes, né? A fita VHS,
que já assistiu o filme Chamado vai ter mais ou menos uma noção dessa fita, né? Que depois essa fita foi substituída pelos DVDs, quando ainda existiam locadoras de filme, né? Que era, a gente locava os filmes em um lugar específico e assistia final de semana e por dia. A gente alugava a fita, ou alugava um DVD, né? Hoje em dia, como eu falei, o streaming meio que tirou essa característica que a gente tinha, né? Esse uso de alugar filmes. Acaba alugando, mas agora via streaming, né? Que é o on demand, que a gente pode alugar através de alguns streams, ou mesmo comprar um vídeo, ou um filme, ou uma série, por aí vai. Temos aqui diversas câmeras, né? Quem produz conteúdo ainda utiliza câmera desse tipo, mas nós temos também que falar das câmeras analógicas, né? Aquelas câmeras que tinham filmes que a gente só sabia a qualidade da foto quando revelava, né? Tinha os locais que revelava e tinha os valores específicos para revelar. Às vezes a foto não ficava boa, a foto queimava. Hoje em dia eu tiro uma foto e já sei como é que ela está e posso simplesmente tirar uma outra foto para corrigir se não ficou tão boa. Então, eras e eras, né? Bom, aqui nós temos uma gama de telefones, né? Alguns já temos aqui smartphone, como exemplo do iPhone mais acima, temos o BlackBerry e diversas versões, né? O famoso Nokia tijolão, que era grande, pesado e resistente, né? Celulares com antena, celulares de flip que abriam e fechavam. E hoje em dia a gente também tem a volta dessa característica, né? Celulares dobráveis. E aí a gente tinha o celular, que nessa época, é engraçado falar, né? Que era utilizada basicamente para comunicação e SMS, né? Comunicação falada, né? Havia muita ligação. Hoje em dia, com diversos aplicativos, Instagram, WhatsApp, qualquer outra dessas ferramentas, dessas redes sociais, a gente acaba utilizando menos a parte de ligação e utilizamos aplicativos para comunicação de uma forma até mais rápida, né? Bom, TVs de tubo, né? Hoje em dia as TVs são muito mais finas, muito maiores, mas ainda existe seu valor a TV de tubo, né? Ela é uma tecnologia mais antiga, mas ainda ela é vista em algumas situações, em alguns casos, algumas pessoas têm apego a esse tipo de tecnologia, e também se estiver funcionando ninguém vai jogar fora, né? Bom, temos algo aqui da minha infância, Tamagotchi. O Pou analógico, né, para quem jogou Pou alguns anos atrás, seria o equivalente, era bem divertido, te alimentava, dava banho, vacinava, era bem interessante. Game Boy, que seria basicamente um videogame portátil, né? A gente tinha os consoles, né, o Super Nintendo e outros, e a gente também tinha essas versões portáteis. E chegamos ao ápice, né? Toda a tecnologia que eu mostrei para vocês é facilmente substituível pelos smartphones. Os smartphones eles têm um poder computacional muito grande, ele é portátil, é de fácil acesso, né? A depender do modelo, quase todo mundo tem, é uma coisa que a gente utiliza o tempo todo. Então, o meu smartphone eu ouço música, acesso a internet, assisto filme nos streams, gravo, tiro foto. Então, o smartphone ele tem um poder computacional muito grande e substitui muito dessas tecnologias. O que é interessante é, se o smartphone ele tem tanto poder computacional, ele consegue fazer tanta coisa, por que a gente não utiliza o smartphone como uma ferramenta de produtividade? Não falo todos, né? Muitas pessoas produzem de fato através do smartphone, mas muitas das vezes o smartphone serve apenas como um elemento de entretenimento, redes sociais, vídeos, filmes, fotos, conversas, e a gente acaba não sendo tão produtivo assim. Ainda mais numa geração que nós estamos, que o smartphone ganha mais força em frente do computador. Muitas das pessoas optam em ter o smartphone e não utilizam muito um computador, né? Ou seja, notebook, ou um computador desktop de mesa, e acaba tendo uma certa dificuldade de usar essas tecnologias no ambiente de trabalho. Então é sempre bom pensar em como eu tenho acesso à tecnologia tão potente e ao mesmo tempo eu não sou tão produtivo com essa tecnologia, certo? Dentro da informática eu tenho dois termos bem conhecidos e bem falados, hardware e software. Pensando num jargão técnico, hardware seria a parte física do computador, software seria a parte lógica. Então, hardware seriam os componentes, as peças, o que é palpável, um mouse, um teclado, um monitor, uma impressora, os equipamentos, né? E o software é justamente o sistema que eu utilizo para interagir.
Então, se eu penso no smartphone, eu tenho como sistema e software Android, eu tenho iOS, computador, eu tenho Windows, eu tenho Linux, então os programas que eu utilizo são software e o equipamento físico que recebe esse sistema é o hardware. Um não vive sem o outro. Eu não posso ter um hardware sem o software, e eu não posso ter um software sem o hardware, porque assim ele não vai ter a função devida. Relacionado à história da evolução, sobre a questão de contar, da necessidade de contar e de por que utilizar esses dispositivos, esses equipamentos para contagem de número, a gente aprende isso lá na época que a gente está aprendendo matemática, no fundamental, que a gente vê usando pedrinha, usando outros elementos de contagem, até chegar a um elemento eletrônico, certo? Então, os computadores, eles são classificados em gerações. A primeira geração foi quando os primeiros computadores, ou a ideia do computador que a gente tem hoje, passou a existir. Então, nós temos essa tecnologia que seria a válvula, que seria a tecnologia de processamento da época. Como foi o primeiro modelo de computador, o primeiro computador que foi criado, né, o primeiro computador eletrônico, então nós temos aqui as válvulas, né? Vocês podem observar ali a data, o período de tempo onde essa tecnologia foi utilizada e qual era o poder computacional, o poder de processamento desse equipamento, né? Então nós temos aqui, ó, memória de 72 palavras, até 23 dígitos decimais, tinha 6 segundos para execução de uma tarefa e ele tinha um processo de entrada e saída através de um cartão de fita perfurada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cartão de fita perfurada, mas era uma forma de codificação, né? Então tinha uma fita que tinha alguns furos e algumas partes estavam inteiras. Isso aí era a linguagem ali lida e entendida pela máquina, já que por mais que fosse eletrônico, ainda assim tinha muita parte mecânica, muito processo não tão digital como nós temos hoje, né? Aqui nós podemos observar também a questão das características, do quão grande, das dimensões que nós tínhamos no computador. Então, o computador, a ideia de um computador, de uma máquina de calcular, foi tida para a guerra, né? Então, uma vez que a guerra acabou, esse computador foi desenvolvido, foi estudado e foi aperfeiçoado nas universidades. Então, conforme as gerações vão passando, vão se criando novas tecnologias, novas formas de facilitação e também de diminuição das dimensões do nosso computador, certo? Porque assim, válvula, ela utilizava muitas válvulas e por ter um poder de processamento mais simplificado e tinha uma quantidade muito grande de válvulas, essas válvulas queimavam com certa frequência, né? Então precisava ser trocadas essas válvulas, então não era algo tão viável. Então a tecnologia foi passando, né, foi melhorando até chegar nos elementos que nós temos hoje. A tecnologia digital, né, se a gente considerar o computador como um elemento biológico, orgânico, seria os nossos binários, né? Nosso corpo humano, a nossa menor unidade seria as células. No computador nós temos os binários, né? Aqueles cartões perfurados deram origem aos números binários, zeros e uns, ligado e desligado. É como um interruptor de uma lâmpada, né? Ligado e desligado, 0 e 1, que é como o computador ele interpreta os nossos comandos. Obviamente que é muito mais rápido do que um cartão perfurado físico, mas ele acaba sendo uma forma de processamento muito rápido. Isso é só uma representação. O computador ou o celular está processando isso aí, o computador está processando milhões e trilhões de binários, de bits por segundo, enquanto nosso computador está sendo utilizado, nosso celular está sendo utilizado. Então são recursos, são tecnologias simplificadas que a gente não tem acesso, a gente não visualiza, mas é a base do funcionamento dos nossos dispositivos, certo? Como eu falei, a evolução foi dada conforme a passagem do tempo. Então, von Neumann, ou von Neumann, depende muito da pronúncia, se eu não me engano ele é alemão, ele contribuiu muito para a característica do computador como ele funciona hoje, né? Então, desenvolveu uma memória física para armazenamento dos programas, que deu origem ao HD, depois a gente tem as outras evoluções, uma unidade lógica para fazer cálculo desses binários aí que a gente acabou vendo, dos zeros e uns, e também criou a unidade de controle, né, que seria o CP ou CPU, né, unidade de processamento de controle, ou unidade de controle e processamento, que aí dá origem ao que nós temos de tecnologia hoje, também equipamentos de entrada e saída, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente.
Então aqui a gente tem uma estrutura que é utilizada até hoje, que foi uma evolução daquele primeiro computador criado, a primeira geração. Aí, com o passar do tempo, nós temos a segunda geração, que utiliza os transistores. Eles já são menores, eles já têm uma estrutura que dissipa o calor, então queima menos, diferente das válvulas que tinham uma certa necessidade de trocar por certa frequência. E aí nós temos também a diminuição dos computadores. Eles começam a ficar menores se comparado ao primeiro. Então a gente pode observar a IBM, que era uma empresa muito forte no mercado naquela época para desenvolvimento de computadores, ela teve uma relevância muito grande nesse processo. Aqui nós temos uma fita, temos ali a moça segurando uma fita também dessas tecnologias do cartão perfurado, que era feita a leitura analógica dessa gravação, dessa leitura do que se era processado. Terceira geração, chegando na década de 80, nós temos os circuitos integrados. Condensou-se, juntou-se diversos transistores até chegar a esse circuito integrado. E aí nós temos um chip menor, que tem uma melhor otimização de energia, demora menos para ser produzido, ele vai ter um custo menor também de produção, vai ser mais confiável. Então a evolução dessas tecnologias para o aperfeiçoamento desses equipamentos. Podem observar nessa imagem que os computadores estão se reduzindo até chegar aos primeiros computadores mais parecidos com o que temos hoje. Como podem observar, nós temos aqui um teclado, o nosso gabinete, que nesses casos, nessa época aí, não tinha um sistema operacional, a gente tinha como se fosse um disquete maior, um tipo de mídia, de disco, que se você executava o sistema operacional diretamente no computador. Então não tinha um sistema operacional já embarcado no computador como nós temos hoje, instalado no HD, era portátil. E aí não tínhamos um mouse, o computador nessa época, os comandos eram feitos pelo teclado, tanto que isso a gente vai acabar vendo com o passar das aulas, que a gente acaba usando muito desses atalhos até hoje, para facilitar o uso do usuário. Então, a gente vai acabar aprendendo muitos atalhos para facilitar o processo. Então, aqui nós temos o computador e depois foi criado um pouco ali naquele período de tempo, naquele espaço de tempo entre 65 e 80, os primeiros protótipos de mouse, Então, aqui foi criado um ano antes, mas aí a gente tem esse intervalo de tempo aí de 60 e 80, foi criado o mouse que hoje em dia a gente utiliza bastante, Se pensar que os computadores não tinham mouse e a gente usava teclado, agora a gente tem um mouse que facilita muito o processo e também o uso também para o computador, muito mais simplificado do que fazer comandos pelo teclado. Ainda hoje eu consigo usar o teclado para navegar no computador, para a maior parte das ações e operações, só que o mouse facilita muito esse processo. Então a gente acaba utilizando o mouse e inseriu esse mouse no computador, certo? Aqui nós temos a comparação do tamanho das placas, um fragmento das placas de cada geração. Aqui tinha válvulas, era um pouco maior, a segunda geração de transistores um pouco menor, e a terceira, que é de circuitos integrados, ainda é menor. Então, condensando essa tecnologia, diminuindo as placas e diminuindo ainda mais o tamanho do dispositivo. E a quarta geração, que é a tecnologia que a gente utiliza hoje, que são os processadores, Então, esse daqui é o CPU, A gente chama de CPU, Unidade Central de Processamento, que foi herdada lá de von Neumann, de von Neumann, e é o que a gente utiliza nos computadores atualmente. Muitas das vezes a gente chama aquela peça que te liga o computador, um computador de mesa, desktop, aquela caixa metálica que te usa para ligar o computador, de CPU. Ali a gente chama de gabinete. CPU mesmo é o nosso processador, que é esse dispositivo que vai fazer o processamento do nosso computador. É como se fosse o cérebro do nosso computador mesmo. Ele que processa tudo, ele que faz os cálculos, ele que faz todas as operações para que o computador execute. No celular é a mesma coisa, só que isso aí vai ser soldado na placa do celular. E aí ele vai ser tudo integrado. O mesmo com o notebook. O notebook também é tudo integrado por ser dispositivos menores. Mas no computador de mesa, desktop, que a gente chama, ele funciona assim, por encaixe. Tá? Aqui começa a surgir os PCs, a gente fala muito de PC, que é um computador pessoal, um computador que a pessoa pode ter em casa. Porque até esse período de tempo,
os computadores eram utilizados em empresa. A gente viu ali que a universidade ele começou a desenvolver, mas os computadores eram utilizados muito em empresas e em locais fechados. Os usuários, as pessoas comuns não podiam ter em sua casa até chegar os PCs, né? Aí sim as pessoas poderiam comprar e utilizar em suas casas. Aqui nós temos um modelo que seria o equivalente para a gente hoje, um notebook, né, que é um computador portátil, que por mais que fosse portátil, para ser deslocado de um ponto a outro, você poder levar, ele não era tão portátil assim por conta das suas dimensões, né? 11 quilos não era algo tão viável de ser transportado, mas ainda assim era uma tecnologia existente, né? Nós temos aqui também uma outra forma de transportar, né, por mala e tudo mais. E aí temos aqui a evolução, né? Os computadores mais antigos, né, que tinham um gabinete maior, um monitor de tubo, um teclado e um mouse. Aí temos a tela plana, né? Tela de LED, a tela de LCD, que deixou as dimensões do monitor um pouco menores. E nós temos também os notebooks, né? Que é o que a gente acaba utilizando com um pouco mais de frequência para quem trabalha muito, para quem usa muito computador, precisa de ter um pouco de movimento, né? Se transportar, levar para o trabalho, trabalhar em um momento vago, não fica tão preso a um desktop que vai ficar sempre num lugar estático, né? Então é muito mais prático a gente usar um notebook. Isso para o perfil de usuário, não que o notebook seja melhor que o desktop e vice-versa. É muito do perfil do usuário, de como o usuário vai trabalhar e qual que se encaixa mais com o que ele precisa no momento. Temos aqui os modelos All-in-One, né, que são quando eu não tenho um gabinete separado, então eu tenho só o monitor com o gabinete todo em um elemento só, o mouse e um teclado sem fio ali para ficar um ambiente mais clean, né? Alguns computadores, até da Mac mesmo, os Mac OS, alguns computadores desktop dessas versões, eles têm essa característica de serem um pouco mais minimalistas, sem muitos fios, mouse e teclado sem fio, o monitor junto com o gabinete uma coisa só, e a gente tem a diminuição daquele monte de fio que acaba acontecendo quando tem um mouse, um fio de mouse, um fio de teclado, um fio de monitor. Então, diminui um pouco e deixa até um ambiente um pouco mais clean, né? Para a quinta geração, nós temos aí o uso da robótica, inteligência artificial, rede neural. Então, isso é muito difundido hoje. Se fala muito de ChatGPT, tecnologias, inteligência artificial usando para voz, para imagem, filmes sendo criados, vídeos sendo criados, jogos. Então, isso aqui é muito forte hoje em dia. Então, está cada dia mais evoluindo. Né? Os algoritmos das redes sociais, os algoritmos que a gente vê no TikTok, que a gente vê no YouTube, que aprende com o usuário, vai gerando, vai te dando a partir do seu interesse, vai te fornecendo mais conteúdo a partir daquilo, a oferta de propaganda nos aplicativos, nos sites, tudo isso tem muito a ver com o aprendizado do sistema, com como o usuário se comporta no seu uso, tá? Dos elementos do computador, a gente tem que falar quais são os hardwares, né? Temos os dispositivos, temos os componentes internos do computador, a gente vai ver a partir de agora quais são eles, tá? O hardware, ele pode ser dividido em dispositivos de entrada, dispositivos de saída e o hardware interno do computador, que a gente vai falar um pouco. Quando a gente fala da palavra dispositivo ou periférico, geralmente é um componente, um equipamento que precisa estar conectado a um outro para funcionar. Se eu pensar assim, eu tenho um mouse com fio. Se esse mouse não está conectado no meu computador, a principal função dele não funciona, né? Eu preciso que ele esteja conectado a um outro dispositivo, um fone de ouvido, um teclado, uma impressora só, né? Não uma multifuncional. Vamos pensar numa impressora normal, que só imprime. Eu preciso ter um componente conectado a ela para que a função principal dela execute. Então, o dispositivo ele precisa estar conectado a um elemento para ele funcionar, né? Pelo menos dos computadores funciona assim. Então, aqui nós temos a distribuição de como funciona o nosso computador. Eu entro com dados através dos dispositivos de entrada, o processador, a CPU, vai fazer o processamento e vai me dar um resultado com a saída. E essa saída vai vir também através de outros dispositivos. Então, como dispositivos de entrada, eu tenho aqui joystick, microfone, mouse, teclado, webcam, scanner, mesa digitalizadora, que são todos esses dispositivos que eu preciso ter no computador para entrar com um tipo de informação específica. No caso, microfone, eu entro com som. Webcam, eu entro com imagem. O scanner, eu entro com a digitalização de
de uma folha, de um papel, uma mesa digitalizadora. Estou digitalizando o movimento da caneta que eu estou escrevendo lá. Né? Se eu for ilustrador, por exemplo, eu vou ter uma mesa digitalizadora que o movimento que eu faço, que eu desenho no elemento físico, se torna virtual. O mouse mesmo, quando a gente move o mouse, o teclado, quando digita alguma coisa, eu estou inserindo informações no computador. Por isso que é um dispositivo de entrada de dados. Se eu tenho um dispositivo de entrada, eu preciso também ter um dispositivo de saída. Quais são os principais? Monitor, que vai sair com a imagem, assim como nós temos ali um projetor de vídeo, né, ou também conhecido como data show, depende muito da nomenclatura. Temos a impressora, que vai sair de forma impressa aquele dado, seja um texto, seja uma imagem, qualquer coisa que eu precise imprimir, vai vir em uma folha, né? Ou até mesmo a gente pensar em impressora 3D, que imprime um filamento de um componente plástico também, ele vai estar imprimindo alguma coisa virtual, né, que veio do virtual, que vai estar sendo impresso ali. E temos a caixa de som, ou também alto-falante, ou até fone de ouvido, que vai sair o som, né? Então a gente entra com o microfone com som, sai com caixa de som. E temos alguns dispositivos híbridos, né, que a gente tanto entra com informação, quanto sai com informação. HDs externos, pendrive, são os mais comuns de visualizar esse tipo de característica de entrar e sair com informações no nosso computador. Em relação ao hardware do computador, para que ele funcione, eu preciso de alguns componentes específicos e que sem eles a gente não consegue ter toda essa produtividade do computador. Eu tenho a memória RAM, que entre muitas coisas, ela tem a característica, ela tem a função de executar os programas. Então, a memória RAM, ela vai executar os programas, vai manter a execução desses programas, das tarefas, dos aplicativos. A gente vai ver mais para frente o uso dela na prática. A gente vai visualizar como é que ela funciona. Então, se o meu computador trava, se o meu celular trava, é porque eu estou consumindo muita memória RAM e ela não consegue executar os aplicativos. Então, eu tenho que ter o controle e o gerenciamento dessa memória para que eu consiga extrair o máximo do computador sem fazê-lo travar, né? Quanto mais memória RAM, melhor eu vou ter de desempenho. Essa memória RAM, ela tem uma característica de ser uma memória volátil. Ela não armazena dados quando ela perde energia. Então, se eu desligo o meu computador, tudo que estava sendo executado na memória RAM se perde. Ela não é uma memória de gravação. Ela não é uma memória de manter os dados fixos. Para isso, a gente vai ter uma memória de armazenamento, que é o HD ou o SSD. Se utilizou muito o HD, né? Aquele esse disco mecânico, que tem um braço mecânico que fazia esse processo. Ele girava, esse braço mecânico fazia a gravação de forma magnética no disco. Esse braço mecânico nunca encostava de fato no disco, era só de forma magnética. Só que com o passar do tempo, essa tecnologia ficou um pouco mais obsoleta, por ser mecânica, acabava sendo mais lenta. Então desenvolveu-se os SSDs, que são muito mais rápidos, muito mais confiáveis, né, porque eles não são tão mecânicos quanto o HD, né, que ele gira e tem um braço mecânico, então eles são mais confiáveis, mais rápidos, e é uma tecnologia que está sendo utilizada para substituir os HDs, que ainda existem, alguns computadores ainda têm HD, mas os novos já estão vindo com SSDs. Então temos modelos diferentes, SSDs em formato de SATA, SSDs em formato de NVMe, que são mais finos. Então vai muito da aplicação e vai muito do uso, mas os SSDs eles são superiores aos HDs. Nós temos aqui novamente o processador, né, como eu falei anteriormente, que vai ser o cérebro do nosso computador. E temos também as placas-mãe. A placa-mãe seria o esqueleto do meu computador, seria o corpo interno do meu computador, que é onde eu conecto a memória RAM, o processador, os dispositivos, a impressora, o mouse, teclado, monitor, tudo eu estou conectando a minha placa-mãe. Ele é o esqueleto que conecta todos os elementos. E eu tenho algumas placas que a gente chama de placas off-board, que seriam placas de expansão, que traz melhorias, ou até quando algum componente do computador, da própria placa-mãe, passa a apresentar algum defeito, mau funcionamento ou para de funcionar, eu posso fazer um upgrade ou uma substituição. Então eu tenho aqui exemplos de placas de rede, tenho placas de vídeo, placa de rede sem fio, e placa de captação de imagem e som. Vai muito do usuário. Eu trabalho muito com elementos 3D, com jogos, eu gosto de jogar. Então, talvez uma placa de vídeo dedicada seja o ideal para esse usuário. Trabalho com AutoCAD, com modelagem 3D.
Então, preciso disso. Eu tenho um computador que eu preciso conectar a rede sem fio. Se eu tenho um desktop, computador de mesa, ele não, por padrão, ele não se conecta a uma rede sem fio. Precisa se conectar a uma rede cabeada. Então, eu posso utilizar uma placa de expansão de rede sem fio, que é essa que tem a antena, que ele me permite conectar a uma rede sem fio, né, um wireless, que é o mais comum de se encontrar, e também não limita o espaço ou não limita tanto o computador ficar em um lugar muito fixo. Eu posso trocar o desktop de lugar porque eu não preciso me preocupar muito com um cabo fixo prendendo ou limitando o movimento do meu gabinete, porque eu preciso estar conectado ao roteador e preciso que esse cabo esteja próximo ao roteador, né? Então, o sem fio me possibilita isso. Claro que existe a questão de, entre uma rede sem fio e uma rede cabeada, existe a questão da perda de sinal, da perda de qualidade. A rede com cabo é muito mais estável. E a rede sem fio, ele é muito mais portátil, é muito mais viável para diversos usos, né? Então, ele te dá um pouco mais de autonomia. E, para a gente finalizar, nós temos um conceito muito utilizado hoje em dia, que é o conceito de nuvem, né? Então, o que é a nuvem? Está salvo na nuvem. Está na nuvem. A nuvem é um termo que a gente utiliza, né, que é simbólico, não necessariamente está numa nuvem de fato, que é a possibilidade de termos acesso aos nossos arquivos, aos nossos dados, de forma virtual. Então, o que está na nuvem? Eu tenho fotos na nuvem, eu tenho documentos na nuvem, está no Google Drive, está no iCloud. Eu troco de smartphone, conecto a conta do Google e eu percebo que os meus aplicativos, os meus dados, os meus contatos estão todos ali, eles são sincronizados. Então, eu sincronizo os dados na nuvem para ter acesso a qualquer lugar, desde que eu tenha login e senha daquela conta, né, para eu poder ter essa sincronização. Eu também preciso de internet para que tudo esteja à minha mão, né, online. Então, essa é a característica da nuvem, poder virtualizar os meus arquivos e ter acesso de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, desde que eu tenha acesso ao login e à senha dessa conta e também que eu tenha internet para utilizar. Então, quais são os mais conhecidos, né? As empresas ou os sistemas de nuvem mais conhecidos? Temos o Mega, o Drive, o Mediafire, o OneDrive, o iCloud. Cada empresa vai ter a sua própria nuvem, né? A sua própria maneira de armazenar online seus arquivos e tem também um tamanho específico, né? Então, quem tem um e-mail, um Gmail, uma conta do Google tem 15 GB. Quem tem um iPhone tem 5 GB para utilizar ali para armazenamento de dados. Então, a maioria das empresas tem um processo de nuvem de armazenagem, tá? E por mais que essas nuvens sejam ditas como virtual, online e tudo mais, elas não estão simplesmente soltas por aí, elas não estão voando, elas estão em servidores. Por isso que as empresas, elas limitam a quantidade de armazenamento, né? Porque o usuário não pode armazenar tudo livremente, porque por mais que seja virtual, ainda assim é físico. O acesso é virtual, mas o armazenamento é físico, através dos servidores, que são grandes computadores de grande porte, que armazenam os dados dos usuários. Cada empresa tem os seus servidores que armazenam os dados, as fotos, os e-mails, os contatos. Cada empresa vai ter seu próprio servidor e se a gente precisar de mais espaço, a gente paga por esse espaço, porque esses computadores eles não têm espaço ilimitado, né? Então a gente precisa pagar para utilizar e os servidores precisam também dar conta de armazenar tudo, porque imagina assim, um servidor não dá conta dos usuários, né? De armazenar os dados dos usuários. Então, ele precisa ter um outro servidor específico, um servidor dedicado. Então, quem joga tem um servidor da América, um servidor da Coreia, um servidor do Japão, um servidor do Brasil, a depender do jogo, justamente para você ter os dados daquele usuário mais próximo do usuário local. Então, a gente chama de ping, né? Quando é a latência, a demora de resposta entre o computador do usuário e o servidor do jogo, né, que é onde estão armazenados. Quanto mais distante, mais lenta acaba sendo a comunicação, aumenta o ping, e aí acontece de ter muito lag em jogos e acabar não tendo um desempenho esperado, isso acaba atrapalhando um pouco a jogabilidade, tá? Então, a gente encerra aqui essa primeira parte da introdução sobre o que é o computador, quais são os dispositivos, e na próxima aula nós vamos explorar um pouco mais
a partir do sistema operacional. A gente vai observar como é o funcionamento da memória RAM, do armazenamento interno, como é que funciona o gerenciamento dos recursos e tudo que a gente consegue fazer no computador através do sistema Windows.